Você não tava hypado antes, agora você tá. Não tem como não tá. Galera, que trailer foi esse de Pantera Negra Wakanda Forever? O trailer tá lindíssimo, tá emocionante. O trailer tá épico. Até que enfim, eu diria que é um filme sério no cinema, tava precisando, né? Filme sério, sem aquelas coisas de piadoca o tempo todo. Se você hypou igual eu e quer entender tudo que rolou no trailer, a guerra entre Atlântida e Wakanda, onde o Doutor Destino se encaixa nisso tudo, quem é o Namor, quem é a Coração de Ferro, quem tava usando o traje de Pantera Negra, então só vem comigo que eu vou te responder tudo isso nesse vídeo e analisar cada detalhe do trailer com vocês agora. Vamos lá. Inéditos, Peter aqui. Galera, o painel da Marvel, né, no sábado da San Diego Comic Con foi quentíssimo, teve muita coisa. E pra mim o auge, junto com a notícia dos dois filmes dos Vingadores, foi o trailer de Wakanda Forever. Ó, quem tá acompanhando o canal sabe atualmente que eu sou um dos maiores críticos do CM. Não tem como falar bem do que a Marvel vem fazendo, não dá. Parece que tá tudo muito genérico, sem profundidade, cheio de piadas infantis pra disfarçar o roteiro, CGI terríveis. Então eu falo mesmo com vocês, e é bacana porque eu vejo que vocês também percebem isso. Só que, depois desse trailer, eu tô sentindo realmente que o Wakanda Forever tá chegando aí pra mudar isso. Tinha que acontecer, né? Uma hora tinha que acontecer. Não tem como não pensar isso depois de ver a fotografia absurda de linda desse trailer. A trilha sonora super emocionante. Souberam criar um clima, não foi? Uma atmosfera, você percebe que a gente tá meio que num clima de despedida. Um clima de homenagem, digamos assim. Sério, você pega as cenas dos Atlantes pendurados na baleia, as cenas na praia, a Shuri chorando com o pôr do sol atrás dela, o nascimento do Namor. Galera, só cena linda, cinema puro. Ali tá a arte do cinema. E na boa, galera, não é possível que esse trailer esteja enganando a gente. Eu me recuso a acreditar nisso. E se for enganação mesmo, eu chego à conclusão que a Marvel é muito boa em fazer trailer, tá? Fazer trailer é falser, né? Falsificado. Porque esse trailer me passou tudo que eu tô falando há anos aqui, que eu quero ver num filme da Marvel, tudo. Eu quero ver um filme real, profundo, sem piadinha, bobeira o tempo todo. Eu não quero mais ver filme com piadinha, bobeira o tempo todo. Porra, essa é minha vontade, tá? Eu espero que eu seja porta-voz de muita gente que tá aí me assistindo agora. Eu quero ver um filme como era fase 1, 2, 3. Não é aquele filme repleto de, sabe, ação, comédia. Eu não quero isso. E esse trailer me passou a seriedade. É um épico de guerra, né? Um filme emocional. Vai abordar a morte do T'Challa. Abordar a morte do próprio ator, o Chadwick Boseman. Pra quem não lembra, o ator que fazia o T'Challa no CM, o Chadwick Boseman, morreu em 2022. Então esse filme meio que gira em torno dessa despedida, uma homenagem a esse ator. Muita gente ficou muito sentida com a despedida dele, que pegou todo mundo de surpresa, né? Se a Marvel for abordar um tema tão sério como esse, tão pesado, num filme com tamanha importância cultural, representativa, num filme de guerra, precisa ser uma coisa com carga dramática, feita com seriedade, feita com qualidade, concorda? Pô, se eles botarem piadoca nisso aí, não dá. Se eles transformassem isso num besterol de piadoca, eu ia ser o primeiro a jogar a mesa pro alto e desistir da Marvel. Se eu visse um filme desse, porra, eu ia descascar demais. Sinceramente, eu não sei nem... Pra mim seria o fim da Marvel. Por isso esse trailer me deixou realmente feliz demais. Porque eu percebo que a fase 5 pode não repetir os mesmos erros da fase 4. Porque pra mim, eu não escondo de ninguém, a fase 4 foi a pior fase da Marvel. Disparado. A fase 1, 2, 3 foram ótimas fases. Fase 4, só quantidade pra caramba. Qualidade esqueceram, né? Bom, mas sobre esse trailer, primeiro que vão abordar a guerra entre Atlântida e Wakanda. Nos quadrinhos, essa guerra aconteceu porque na saga Vingadores vs X-Men, o Namor tava com a cabeça meio corrompida por causa da Força Fênix. Ele era um dos hospedeiros da Força Fênix, né? Daí ele decidiu agir sozinho. Ele descobriu que os Vingadores estavam escondidos em Wakanda. O que ele fez? Porra, ele foi até lá com uma onda gigante, um tsunami, devastou boa parte de Wakanda, né? Matou vários wakandanos. Esse foi um dos maiores atos de guerra dos quadrinhos, porque o Namor é o rei de Atlântida. E como ele tava mega poderoso por causa da Força Fênix que tava nele, ele era uma das 5 partes, né? Tava dividido em 5, ele ficou com a 5ª parte da Força Fênix. Ele, por causa desse poder, ele saiu na mão com os Vingadores todos ao mesmo tempo. Depois disso, a Marvel começou a desenvolver uma rivalidade pesada entre o Pantera Negra e o Namor. E olha que o T'Challa e o Namor faziam parte dos Illuminati. Então chegou a rolar porrada entre os dois várias vezes. Rolou uma guerra porque o Wakanda retribuiu o que aconteceu em Vingadores vs X-Men. E a coisa foi só piorando mesmo porque, porra, como que o T'Challa ia deixar isso, né, de lado? Não dá. O cara chegou lá com a tsunami, porra, arrebentando todo mundo. No CM já deu pra ver de cara uma mudança pesada na parte cultural dos Atlantes. Até o visual do Namor mudou, já que existe uma mudança de etnia ali. Mas eu vou falar pra vocês que realmente eu curti muito. Da mesma forma que mostraram Wakanda como uma nação africana que se desenvolveu sem interferência dos colonizadores,
também vão mostrar os Atlantes numa pegada cultural mais próxima ali dos povos pré-hispânicos da América Central, sabe, os índios mesoamericanos. Então o Namor tá bem caracterizado com isso, né, com essa etnia. Então só de ver as roupas, sabe, as construções, a etnia, os designs, já dá pra ter uma noção de que estão tirando inspiração ali dos índios incas, né. Eu curti muito mesmo. E o visual do Namor, por mais que tenha essa estilizada cultural, eu achei bem fiel ainda assim, sabe, é o tipo de adaptação que dá pra ver que foi bem trabalhada, foi bem pensada, mas mantiveram ele só de tanguinha verde. E pra mim já tá ótimo só de respeitar a imponência, a arrogância do Namor. Aí é fino do filme, mandaram ver essa aí. O Namor é definido por ser fura-olho e arrogante. O cara gosta de pegar a mulher dos outros, mas a principal característica dele é ser arrogante. Em arrogância na Marvel inteira, porra, o Namor só pede pro Dr. Destino. Porque o Dr. Destino é o rei da arrogância. E olha, só pelo trailer já dá pra ver que o Namor vai ter um bom desenvolvimento. Na cena do parto dele, mostra o pezinho dele com asas. Ele tem esse pé com asas e a pele dele não é azul igual aos outros Atlantes, porque ele não é um Atlante puro. Ele é um híbrido de Atlante com mutante. Sim, ele é um X-Men, digamos que ele... Bom, ele não é X-Men porque ele não entrou pro grupo, mas ele é um mutante. Por isso também que ele respira tanto na água quanto na terra, enquanto os Atlantes precisam daquele respirador, né? Pra ficar fora da água. Mas o que eu queria dizer é que só de ter essas asinhas no pé, já é nostálgico pra quem leu os quadrinhos. O Namor foi o primeiro herói da Marvel. E essa característica boba de asinhas acabou virando marca registrada do personagem. Então, assim, pra qualquer fã de quadrinhos, ver isso na tela do cinema, pô, ver isso em live action, é muito significativo. E eu acho bacana quando eles adaptam fielmente. Qual o problema, né? De botar uma asinha no pé do cara, pô, tipo, qual o problema? Se não botasse, pode ter certeza que ia ter gente reclamando. Ah, e por ser o herói mais antigo da Marvel, nas HQs ele lutou na Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha nazista. Ele, Capitão América e outros heróis lá na época formavam os Invasores, a primeira super equipe de heróis da Marvel. Então, assim, o Namor tem aquele pacote completo de poderes. Super longevidade, super força, voo, super resistência. Sabe aquele combo de superpoderes? O Namor é esse. E no filme vão apresentar isso dele tá vivo há muito tempo, né? Talvez você não tenha pego essa, mas na cena dele criança, ele tá num lugar bem antigo. Tem chapéus antigos ali, né? Carroças. Talvez mude o passado do Namor pra ele ser ainda mais antigo do que nos quadrinhos. Eu consigo imaginar a história da Segunda Guerra sendo trocada por um Namor criança vivendo na época em que os espanhóis escravizavam os índios na América Central. Isso é bem possível que eles façam isso, né? E por isso ele e os Atlantes estavam botando fogo naquela casa, que deveria ser de um colonizador espanhol. Bom, isso é possível a gente pescar, né? Pescar, entendeu? Ou seja, Wakanda e Atlântida vão ter muita coisa em comum. São duas civilizações indígenas que sobreviveram à colonização europeia, se escondendo lá do resto do mundo. É bem parecido. Aí você pensa, então por que raio essas duas nações com tanto em comum vão brigar? Eu tenho uma hipótese, tá? É achismo, tá? Não dá pra chamar de teoria ainda. Eu acredito que aquela cena do navio vai ser o atentado que vai fazer a guerra começar. Vai anotando aí. Porque toda guerra sempre começa com um atentado. Alguma coisa tem que acontecer ali pra tirar a paz. E nessa cena dá pra interpretar que tem soldados obrigando o Wakandanos lá a abrir uma porta super tecnológica. Não dá pra saber se esses soldados são de alguma nação, se eles são mercenários contratados. Eu imaginei que fossem piratas mercenários, até porque essa cena me lembrou muito a abertura do Soldado Invernal lá na Estrela da Lemúria. E a minha teoria é de que algum acidente com essa tecnologia de Wakanda vai acontecer no mar, vai afetar a Atlântida, talvez matar alguns atlantianos. Consigo imaginar até alguma mente por trás manipulando essa guerra. Quem sabe um tal de Dr. Destino, né? Botando uma nação contra outra, isso é bem possível. E aí essa guerra, no final das contas, enfraqueça as duas nações. Eu tô falando isso porque nos quadrinhos foi exatamente isso que aconteceu na saga Doom War. O Dr. Destino, que é o governante da Lativéria, ferrou o Wakanda roubando o vibrânio deles. Aí rolou toda lá uma guerra entre a Lativéria e o Wakanda. Eu tô com essa sensação de que tem alguma coisa por trás, puxando as cordas para essa guerra entre Atlântida e Wakanda acontecer. Sabe, não é uma coisa que vai acontecer de forma natural, mesmo porque guerras não acontecem naturalmente. Mas você entendeu o que eu quero dizer. Acho que vai ter alguém por trás colocando fogo na fogueira, sabe? Na lenha, colocando fogo na lenha. E se forem abordar toda a geopolítica da Marvel, eu aposto que o Dr. Destino e a Lativéria vão ter alguma função nessa história aí. Tem uma outra coisa também que tá enfraquecendo o Wakanda, né? Em pouquíssimo tempo, 2 reis morreram. A gente ainda não sabe como é que o T'Challa morreu no CM. Eu não sei se talvez por respeito ao ator, não tentem fazer essa morte como parte da trama do filme. É o que eu faria, por exemplo, né? Tipo, eu não botaria que o Namor matou o T'Challa e ficaria fazendo um filme sobre o Wakanda tentando vingar ele. Não, porque senão parece que você tá tentando fazer dinheiro com uma história se aproveitando da morte do ator. Ficaria estranho isso, né? Eu focaria em só fazer uma homenagem bonita pro Chadwick, com certeza vai ter. Isso a gente viu no trailer.
O trailer mostra o funeral do T'Challa, né? Todo mundo ali tá usando roupas brancas, são roupas típicas de religião de matriz africana. E toda essa caracterização, eu tô sentindo que ainda tá melhor que no primeiro filme. Eu acho que tá pra vir aí um filmaço. Só de ver o trailer, pô, quase derramei um sozinho mágico dos olhos na cena da Shuri chorando. Pô, pegou, não pegou, galera? Toda essa sequência emocional da morte do T'Challa, com certeza, vai ficar super lindo no cinema. Com certeza vai fazer muito mais manjo cortar cebola no cinema. Ainda mais se você tiver cheio de gente do lado. Tô achando que tá ardendo meu olho. Leva um lencinho, né? Eu acho que pra Shuri a coisa vai ficar ainda mais emocional. Por quê? Porque a mãe dela e do T'Challa, a Ramonda, assume o trono. Ela tá com uma presença absurda nas cenas dela no trailer. Mas eu acho que ela não vai durar muito, porque na cena que os Atlantes invadem a sala do trono lá, inundam ela, fica subentendido que a Ramonda morreu e a Shuri fica na frente do trono alagado, como se ela fosse a rainha agora. E vocês sabem como é que funciona o Wakanda. Tem várias tribos diferentes ali, com interesses diferentes. Aí, pô, nesse troca-troca de reis vai ficando cada um por si. Talvez o Wakanda se divide. A Okoye aparece numa cena lutando contra as Dora Milaje e usando uma roupa azul. Então, pode ser que realmente tenha tido uma divisão ali em Wakanda, nas forças de Wakanda. O que reforça, né, isso dela não fazer mais parte das Dora Milaje e o Wakanda ter se dividido. M'Baku ataca sozinho o Namor junto com as Dora Milaje e umas naves de Wakanda. Então, eu tô teorizando aqui que vai ter de novo uma disputa por poder e boa parte de Wakanda vai depositar confiança no M'Baku para tomar a frente na guerra, colocar ele como líder. A Nakia, né, porque a Khan de guerra geralmente fica infiltrada nas linhas inimigas. Ela deve fazer exatamente isso no filme. Logo na abertura do trailer, atrás dela na praia, aparece uma daquelas pirâmides indígenas, incas, maias e tal, né? O que dá a entender que ela tá infiltrada entre os Atlantes. Cada um vai ter a sua função nisso tudo. Só pelo trailer já dá pra pegar que esse vai ser um filme com muitos lados, muitas formas de se entender o conflito que tá rolando. Não tá com cara de ser um filmezinho genérico com aquela formulazinha Marvel, não. E de quebra a gente vai ter umas boas surpresas, né? A primeira é a Hayley Williams. No filme ela deve ser uma das estudantes que foi estagiar em Wakanda. Eu não sei se vocês lembram, tá? Mas o T'Challa abriu as portas de Wakanda pro mundo. Abriu Wakanda para troca de informações, tecnologias, intercâmbio e tudo mais. Deve ser o caso da Hayley, porque ela é americana. Nos quadrinhos, a Hayley é a Coração de Ferro. Ela cria a própria versão dela da armadura do Homem de Ferro. Pô, tô curioso pra ver como é que vai ser a armadura dela. Então, já se prepara, nesse filme a gente vai ver a sucessora do Tony Stark no CM. E também a sucessora ou sucessor do Pantera Negra. Bom, chegamos na parte que vocês estavam esperando, com certeza. Afinal de contas, quem é que estava usando aquele traje do Pantera Negra? É a Ramonda que está confirmada como rainha no filme? É a Okoye, que é a melhor lutadora de Wakanda? É a Nakia? Ou será que é a Shuri? Ou quem sabe até o Killmonger não tenha voltado? Pô, traje preto e dourado igual o dele. Então, galera, primeiro de tudo, aquele não é o Michael B. Jordan, né? A caixa dele é alto. O personagem dele tá morto. Já teve o arco dele concluído. E só de você olhar o pulso e o antebraço fino, já dá pra ver que aquilo é um braço de mulher. Não é o braço bombado do Killmonger. E nem a roupa é igual. O traje do Killmonger tinha umas manchas de leopardo e tal, né? Era bem liso atrás. Esse traje de Wakanda Forever tem um monte de placas douradas. É definitivamente outro traje. Não tem o que dizer. A única coisa igual ali é que tem preto e dourado, beleza. E um detalhe interessante é que nesse novo traje tem uma pantera de boca aberta ao redor do antebraço. Pode ser que seja só um detalhe estético, né, para deixar a roupa mais bonita. Mas também pode ser que essa boca de pantera possa ser ativada e vire um canhão sônico. Bora lembrar aqui que os ataques sônicos, né, de mão da Shuri disparavam um ataque sônico de dentro da boca de uma pantera igualzinho a essa que estava nesse novo uniforme. Se você falar que não parece, mentiu. Então, eu acredito que seja a Shuri usando o traje de Pantera Negra. Mesmo que ela não tenha erva coração para se aprimorar fisicamente, o traje absorve energia cinética e faz um monte de coisa. Eu sei que você vai pensar que a Nakia ou a Okoye, né, são lutadoras melhores. Ou até pensar que a Ramonda tinha que ser a Pantera Negra por ser a rainha. Só que todas as histórias dos quadrinhos que esse filme tá adaptando são fases em que a Shuri era a Pantera Negra. Sabe? Que ela passou pelo treinamento do Pantera e era até a rainha de Wakanda no lugar do T'Challa. É ela que entra em guerra contra a Atlântida nas HQs. E também já tinha rumores muito fortes sobre a Shuri assumir o manto do Pantera Negra durante as gravações do filme, já que as gravações até tinham parado porque a atriz primeiro não queria se vacinar e depois ela tinha se lesionado e tal. O que eu posso dizer é que a Shuri vai ter muita importância no filme. Eu só espero que expliquem quando é que foi que ela aprendeu a lutar. Porque diferente dos quadrinhos, o Sam estava tratando a Shuri como uma cientista, não como uma lutadora. Mas eu tô torcendo de verdade pra que seja a Shuri, pra que seja uma adaptação dos quadrinhos. Eu acho que ela vai mandar super bem. Torcendo muito por essa personagem, pela personagem dela. Eu gosto muito da Shuri, sabe? O trailer tá épico, galera. Gostei pra caramba.
Não teve tanta informação, mas já deu pra gente pescar bastante coisa. Adoro o termo pescar com namoro ali dentro. O que você achou? Curtiu? Não esquece, link pra voltar no IBEST tá aqui embaixo, pra você dar aquela força. Tá chegando na reta final. Estamos quase garantindo a nossa segunda fase. Então conto muito com você. Tá aqui embaixo. Obrigado de coração. Toca aqui agora, ativa o sininho. Tamo sem parar. Fábrica de vídeo pra passar tudo pra vocês, galera. É sempre reunião entre a gente vê os quadrinhos que tem lá pra passar uma coisa bem bacana pra vocês. Então se inscreve, ativa o sininho. Espero você no próximo vídeo. Valeu, galera!